Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de dar continuidade naquela série que nós estamos falando sobre Hegel e que na verdade nós não estamos falando sobre Hegel inicialmente, estamos falando sobre Immanuel Kant. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, atualmente faço graduação em Teologia na FTSA e sou também graduado em História. Vamos lá então para o nosso para a continuação do nosso texto, né? Para quem gostaria de saber o que eu estou usando aqui, o comentarista que eu estou usando é esse texto aqui, ó, Hegel, do Peter Singer, ok? Um texto bastante simples, realmente um texto de introdução à filosofia hegeliana. Vamos lá. No último vídeo eu tentei delimitar para vocês o que o Kant fala sobre o início do conhecimento humano, onde é que começa o conhecimento humano e onde é que nós encontramos a sua limitação, certo? Então existe na filosofia kantiana, além disso, uma parte moral da filosofia kantiana, pois ele acredita que o homem tem uma lei moral racional. O desvio dessa racionalidade é causado pelos desejos. Os desejos eles são irracionais. Então nós temos aí uma grande briga, um grande corte epistemológico, para usar o Michel Maffezoli, que justamente está fazendo uma crítica à filosofia kantiana. Ele tem um corte epistemológico porque ele mostra para a gente que há um conflito, uma batalha entre a razão e entre o desejo. Então ele vai dizer que existe uma lei moral racional que é dada para a gente a priori, certo? Então a lei moral nos leva a realizar o dever pelo dever. Podemos evidentemente ver a revolução copernicana kantiana, certo? Então o que é esse termo de revolução copernicana kantiana? O que Copérnico fez? Ele não alterou a nossa estrutura, a estrutura da Via Láctea, quando ele disse para a gente, não é o Sol, certo? Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas são os outros planetas, inclusive a Terra, que gira ao redor do Sol, certo? Ele vira, é uma revolução, ele revoluciona o sistema solar, vamos dizer assim. O que o Kant faz? Ele revoluciona a moral. Ele revoluciona para a gente a moral à medida que, olha só que interessante, na filosofia grega antiga, a sua ação ela deveria estar baseada no telos. Isso significa que a sua ação ela deveria estar baseada na finalidade que ela iria cumprir, certo? Então, o que é bom? O que é bom é aquilo que tem cuja finalidade é a bondade, certo? Então, a finalidade é o que dita a sua ação como certa e como errada, mas o que dita é algo que está à frente, é algo que está no telos, que está lá no final. É a finalidade da sua ação. Você deve agir pelo telos, você deve agir pela finalidade. O Kant ele revoluciona isso, porque ele inverte. Ele vai dizer o seguinte, não, as ações que são boas, corretas, certas, elas não devem ser achadas pelo cumprimento da sua finalidade. Essas ações elas devem ser achadas no princípio, certo? Então, o bom ou a ação moral eu não sei quem consegue andar numa moto dessa sem parar, assim, nesse barulho louco, assim, mas a ação, a sua ação ela não deve ser movida pelo telos, pela finalidade, mas ela deve ser movida por princípios, certo? Então ele vai dizer pra gente o seguinte,
Vamos colocar uma situação, Clóvis de Barros coloca muito bem essa situação. De repente, você tem um amigo escondido, a polícia está tentando pegar o seu amigo. Ele é seu amigo, existe afetividade na sua relação com ele. A polícia bate em sua porta e o seu amigo está escondido na sua casa. O que você faz? O que é a ação correta para Kant? Entregar o seu amigo ou mentir que ele não está ali? Kant vai dizer, a ação correta, porque o nosso desejo vai lutar por proteger o nosso amigo, porque é afetividade, é emocionalidade, é emoção, certo? Mas a ação correta é você fazer o quê? É você entregar o seu amigo. Por quê? Porque você precisa de ser verdadeiro. Porque a verdade faz parte de uma lei moral racional. Porque se não há verdade, não há como construir o mundo e não há como construir a existência humana. Porque imagina se a mentira fosse o nosso padrão universal. Se a mentira fosse o nosso princípio, isso significaria que a própria mentira perderia o seu efeito de mentira, certo? Porque todo mundo iria mentir, você saberia que aquela pessoa estaria mentindo, então você não poderia acreditar em ninguém. Que tipo de civilização e que tipo de sociedade nós construiríamos em cima da mentira? Então, o que é o imperativo categórico kantiano nessa situação? É o imperativo categórico da verdade, de você dizer a verdade. Porque é um imperativo que vem de uma lei moral, racional. Basicamente, esses seriam dois pontos que nós precisaríamos de ter em mente. Então, a pessoa que compreendesse que suas ações elas devem ser movidas por princípios e não por finalidades, essa pessoa ela conseguiria sacar que você deve fazer aquilo que você deve fazer simplesmente pelo fato de dever fazer. É o dever pelo dever. Kant dizia que a sua filosofia ele desejava oferecer à razão humana plena satisfação acerca daquilo em que ela sempre esteve empenhada, porém até agora em vão. Kant acreditava fazer parte de uma época que estava em esclarecimento. Ele acreditava completar a filosofia. A filosofia dele é uma filosofia do sistema, é uma filosofia de sistema, é uma filosofia que abrange a totalidade da existência humana, certo? Então ele acreditava nisso. Ele é um iluminista, ele é um apologeta da razão, ele é um defensor da racionalidade, ele é um moderno, em outras palavras. A primeira crítica então que surge à filosofia kantiana, eu acho que aqui a gente começaria a entrar na liminaridade para a gente começar a pensar o Hegel. A primeira crítica que surge em relação à filosofia kantiana é a respeito da coisa em si, certo? Porque o Kant vai dizer, é inacessível ao nosso conhecimento, é incognoscível, certo? Nós não conseguimos produzir, elaborar conhecimento a respeito da coisa em si. Existe algo que está para além disso daqui. Existe a coisa em si, que está para além da nossa estrutura, da nossa intuição, que está para além da nossa capacidade de sistematizar e organizar o mundo através do tempo, do espaço e da substância. Existe algo que está para além, certo? De tudo isso. Então ele vai dizer para a gente o seguinte. A primeira crítica que surge em relação a ele é o seguinte: se existe algo que está para além, que é incompreensível, incognoscível, que nós não podemos perceber, que nós não podemos conhecer, aí é a grande pergunta: como podemos saber que não podemos saber nada sobre a coisa em si? Certo? Porque ele está dizendo que existe algo para além. Mas se existe algo para além, você já sabe alguma coisa. Você sabe que existe algo além que você não consegue compreender. Então, nesse sentido, como que a gente pode saber que a gente não pode saber sobre algo que a gente não sabe?
entende? É uma pegadinha. E essa crítica ela vem do Schiller, né? Então ela vem desse filósofo. Como a gente consegue saber que existe algo que a gente não sabe e que a gente não pode saber? Então Fichte diria que aquilo que a mente aliás, eu disse errado, essa crítica ela vem do Fichte, né? Fichte vai dizer pra gente que aquilo que a mente não pode conhecer não existe, certo? Só existe aquilo que a mente pode conhecer. E a crítica de Schiller é uma outra. Então nós temos dois filósofos que vai de alguma forma contrapor a filosofia kantiana. Fichte vai bater nessa questão da coisa em si, e o Schiller vai dizer que seria que retratar a natureza humana, como ele retrata essa natureza humana dividida entre razão e desejo, entre imaginação e conhecimento, né? Ele vai dizer que apresentar essa natureza humana como eternamente dividida entre razão e paixão, a nossa vida moral também como uma batalha eterna entre duas, é degradante e derrotista, essa dicotomização do mundo. Então, por quê? Porque Schiller vai dizer que Kant foi muito bem em conseguir perceber o que era a realidade do mundo deles, porque o mundo deles, de alguma forma, estava preso exatamente nessa dicotomização, nessa divisão, certo? Então, nesse sentido, Kant foi sensível àquilo. Porém, ele vai dizer, nem sempre foi assim. E também nem tampouco vai ser, certo? Nem sempre foi e nem sempre vai ser dessa forma. É uma percepção situacional, conjuntural. Você foi muito bem, você percebeu isso. Agora você tentar universalizar essa dicotomização, você tentar universalizar essa divisão entre razão e paixão, é derrotista e, como ele mesmo diz, degradante. Ok? Então essas seriam as duas críticas pontuais a respeito da filosofia de Kant, que começam então a fazer sentido para a gente. No momento que nós formos estudar Hegel, nós vamos ver que é aí a porta de entrada, onde vai começar toda a construção do pensamento hegeliano. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, não esqueçam de divulgar esse canal, clicar no joinha. Até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar tchau.